Amigos e amigas, vamos ao momento de catequese, que eu sempre transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/ Paulo Maciel da rádio. Eu pesquisei no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. É um professor e escritor de mais de 100 livros, portanto, um senhor muito gabaritado e que nos ensina muito na catequese. Vou falar sobre Maria, sobre Judas Iscariotes, sobre maçom na igreja, sobre o batismo. Fique aí ligado então para essa catequese. Judas Iscariotes teve fé antes de trair Jesus? Uma pergunta que foi feita ao professor Felipe e ele respondeu: deve ter tido fé, sim, pois caminhou com Jesus por cerca de 3 anos. Mas na vida não basta somente ter fé, é necessário mantê-la. É preciso de perseverança, ou seja, cuidar para não pecar, fazer sempre as orações a Deus e manter essa comunhão espiritual com o Criador. Judas certamente foi perdendo sua fé, pois o apóstolo e evangelista São João diz que Judas cuidava do dinheiro do grupo e furtava. Tomava posse de dinheiro para ele próprio. Muitos acham que Judas Iscariotes se decepcionou porque pensava que Jesus fosse um líder político, um libertador de Israel no campo político. Quando percebeu que era no campo espiritual, o traiu. De qualquer forma, Judas Iscariotes perdeu a fé. Maria, mãe de Jesus, foi igual a nós? Sim, pois era uma pessoa humana. Só que ela foi preservada do pecado para ser a mãe de Deus encarnado. A mãe do Deus encarnado. Então foi preservada do pecado. Ela era imaculada. Não teve pecado original, mas sofreu como pessoa humana que era. Batizados na Igreja Católica. Batizado na Igreja Católica, atenção com essa pergunta. Se você foi batizado na Igreja Católica, você vai para uma outra igreja, uma denominação protestante, pode ser batizado de novo? Foi uma dúvida que surgiu aqui. Alguém perguntou ao professor Felipe e ele respondeu: não. O batismo não se repete. A igreja ensina 3 sacramentos não se repetem. Atenção em que a igreja ensina. Por isso que é importante assistir ao canal do professor Felipe. O batismo, a crisma e a ordem não se repetem. Ser batizado significa pertencer a Deus, ao corpo de Cristo. Ora, se a pessoa já pertence a Deus, não tem sentido fazer um novo batismo. Maria Santíssima é corredentora ou não? Não. É a resposta do professor Felipe. Não é corredentora. E vamos aqui porque ele vai explicar, né? No Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, o assunto foi estudado e o título de corredentora não se tornou dogma, a fim de evitar confusão. Isto porque o único Salvador, o Redentor, é Jesus Cristo. Nossa Senhora não é a Salvadora, mas ela coopera para a salvação. São João Paulo II, quando Papa, disse que Maria foi quem mais cooperou com a salvação, mas ele, quando Papa, não proclamou o dogma de corredentora, mesmo recebendo inúmeros abaixo-assinados. O pontífice justificou na época que poderia haver confusão. Santo Agostinho disse: Roma locuta, causa finita, ou seja, se o Papa falou, o assunto é encerrado. Que o tema seja então acatado. Nenhuma mediação tem valor se não for através de Cristo Jesus, que é a única ponte, o único Salvador.
Só ele pôde oferecer uma vida de valor infinito para pagar o preço do pecado da humanidade. O pecado feriu a majestade infinita de Deus e era preciso de um sacrifício também de valor infinito, que só Cristo podia oferecer. A igreja não quer o uso da palavra corredentora, com o intuito de evitar confusão. O Redentor, o Salvador, é Jesus Cristo. Maria é uma cooperadora. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Foi uma pergunta realizada para o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele disse que não é fácil responder sobre o livro do Apocalipse de São João, o livro da Revelação. Os próprios biblistas não têm consenso, por exemplo, sobre quando se citam as duas testemunhas. Podem ser Moisés e Elias ou São Pedro e São Paulo. O gênero apocalíptico é figurativo, cheio de figuras e símbolos. Por isso a igreja não tem uma palavra definitiva. Qual a situação do maçom na Igreja Católica? Alguém fez essa pergunta ao professor Felipe e ele respondeu. Em 1983, o Papa João Paulo II aprovou um documento da Congregação da Fé do Vaticano que informa que o católico que se associar a uma loja maçônica não está mais excomungado. Antes de 1983, esse tipo de fiel estava excomungado, ou seja, fora da igreja. Depois do Código do Direito Canônico, acabou essa situação. Mas esse católico está em estado de pecado grave, ou seja, impedido de participar da Eucaristia. Então ele pode participar da missa, mas não pode comungar, receber a hóstia consagrada. Aí não pode, porque ele está em pecado grave por pertencer a uma loja maçônica. Então, é a explicação do professor Felipe. Não é excomungado, mas comete pecado grave e não pode comungar. É errado manter-se distante de uma pessoa da família que lhe é desagradável. Às vezes não tem um membro da família que é desagradável, que só causa problemas para o outro. Então é errado manter-se distante? Não. Se a pessoa lhe faz mal, evitá-la não é errado, mas não se deve ter raiva dela e nem desejar-lhe o mal. É preciso, sim, rezar por ela. O que foi a Torre de Babel? Olha uma pergunta que também surgiu no canal do professor Felipe Aquino. O que foi a Torre de Babel? Você já leu sobre a Torre de Babel? Você que está ouvindo aqui o repórter paulomaciel.blogspot.com. Olha, pelo que está na Bíblia, até o evento da Torre de Babel, todos falavam uma só língua. Babel, que significa confusão, aconteceu pelo orgulho do povo, que queria chegar ao céu, construindo uma enorme pirâmide escalonada, chamada de zigurate. Foi quando Deus confundiu o idioma falado, surgindo diferentes línguas. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e certamente essas famílias falavam uma só língua. Só depois da Torre de Babel é que houve a confusão de línguas, né, e o surgimento de tantos idiomas. Né? Quem foi católico e depois saiu para a igreja luterana e depois quis retornar, o que fazer? Olha só, foi católico, foi para a igreja luterana, depois quis retornar à igreja católica, o que fazer? Ele pode fazer, né, voltar para a igreja católica. O fiel que fez isso cometeu um pecado, deixou a igreja católica para ir para a igreja luterana, cometeu um pecado dentro da igreja católica. Se quer voltar, é preciso que participe de uma confissão, sacramento da reconciliação, da penitência,
junto ao sacerdote católico. Vai lá e confesse o que aconteceu, por que saiu, depois por que está voltando. Um católico, olha outra pergunta aqui que surgiu. Um católico que possui ministério extraordinário da Eucaristia pode casar-se de novo ao ficar viúvo? O professor Felipe disse, claro, pode sim. O viúvo que não pode casar-se na Igreja Católica de novo é o diácono. Olha, você sabia disso? Eu já sabia, mas tem muita gente que não sabe. Por isso é que eu faço esse momento, essa transmissão aqui de catequese. Quem não pode casar-se de novo após a viuvez é o diácono. Mas o ministro extraordinário da Eucaristia, o ministro da Palavra, esses podem, né? E na Igreja Católica do Ocidente, os padres não são casados, ok? Eles se dedicam totalmente ao Evangelho, à evangelização, à salvação de almas. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/. Que Deus abençoe a todos.